técnica eletrônica da empresa Romatec e hoje a gente vai falar um pouco sobre transistores bipolares. Essa é uma dúvida que sempre nos questionam durante uma assistência, um atendimento externo, de como fazer uma medição desses transistores e ver se a placa realmente está com defeito para mandar ela para o conserto. É claro, os transistores são alguns componentes que tem na placa eletrônica, mas é um dos componentes que dá bastante defeito, então vamos aprender a medir eles. Primeiro eu vou explicar para vocês um pouquinho da estrutura desse transistor aqui no quadro e depois a gente vai medir numa folha. Eu vou mostrar o transistor mais próximo para vocês e com a medição juntamente com o multímetro. Então vamos lá. Como é que funciona? Vamos pensar na estrutura interna de um transistor NPN. Por que esse nome? Ele vai ser dividido em três partes, vai ter duas junções. E também eu vou ter aqui a estrutura interna de um transistor PNP. Bom, o nosso transistor NPN, ele vai ter N, aqui nós vamos ter um P de positivo e um N novamente de negativo. O transistor PNP, nós vamos ter na estrutura interna um P, um N e um P. Certo, pessoal? Esse transistor ele tem duas junções NP e esse transistor tem duas junções PN. Se a gente for pegar uma simbologia de diodo, a gente poderia colocar como uma medição de dois diodos aqui com o multímetro e dois diodos aqui com o multímetro. A simbologia deste componente. A simbologia de um transistor NPN, ela tem a sua base, o seu emissor e o seu coletor. São sempre três terminais. No transistor NPN, o emissor ele está sempre saindo, então a seta é para fora. Base, coletor, emissor. São os três terminais do nosso transistor NPN. No transistor PNP se repete, são três terminais. Base, emissor, aqui a gente já vê uma diferença, e o nosso coletor. Desenhando aqui a gente tem a nossa base, coletor, emissor, por causa da seta, sempre onde tem a seta é o emissor, e aqui embaixo a gente tem o nosso coletor. Notem que a seta é para dentro, então no transistor PNP a gente sempre vai ter essa simbologia. Esses transistores, quando a gente for fazer uma medição com o multímetro digital, a gente vai usar a ponteira positiva como referência para fazer algumas medições e outro momento a gente vai usar a ponteira negativa. Isso eu vou mostrar para vocês com o transistor na prática, que fica mais fácil. Esses componentes, eles têm vários encapsulamentos. Então, vou tentar desenhar um pouquinho para vocês aqui o TO92, que é um encapsulamento que a gente encontra bastante aí no mercado. Ele é mais ou menos isso aqui, com seus três terminais. Se a gente sabe a referência do componente que normalmente está descrita nele, por exemplo, PC337, nós podemos pegar o datasheet desse componente e lá a gente vai descobrir que esse BC337 ele é coletor, base, emissor. E no datasheet desse componente também vai dizer que ele é um transistor NPN. Além de várias, inúmeras informações para você conseguir trabalhar com esse componente do seu circuito eletrônico. Mas esse não é o foco do vídeo. Vamos pensar então em um outro encapsulamento. Vamos pegar este outro encapsulamento aqui, que a gente também vai fazer uma medição. Também vai possuir três terminais. Se eu souber a referência, eu posso pegar o datasheet e fazer a definição do que é base, coletor e emissor. Se eu não tiver a referência no componente, a gente consegue descobrir a base. O coletor e emissor é um pouco mais difícil. Tem algumas maneiras que a gente pode descobrir isso, mas é um pouquinho mais complexo. Então, pessoal, vamos pegar agora o multímetro para a gente ver mais ou menos como a gente faz essa medição aqui no quadro antes de ir para os componentes na prática.
Eu vou colocar meu multímetro na escala de diodo, vou ligar ele e a ponteira vermelha do multímetro é o nosso positivo, a ponteira preta do multímetro é o nosso negativo. Quando é um transistor NPN, eu colocar a ponteira vermelha na base, a preta no emissor, ele vai marcar o valor da junção, certo? E quando eu colocar a vermelha na base e a preta no coletor, no NPN, também vai marcar o valor da junção. Se eu medir coletor e emissor com a preta no coletor, não pode medir nada. Como se eu inverter ela, não pode medir nada, porque esse transistor não foi acionado. Agora, no nosso PNP, como ele funciona? O PNP eu tenho que medir com a ponteira preta na base. Então, ponteira preta na base, vermelha no emissor. Vai medir a continuidade ali e dar o valor da junção. Preta na base, vermelha no coletor. Mesma coisa. Se eu colocar vermelha no emissor e preta no coletor, não vai medir nada. Se eu inverter elas, também não vai medir nada. Isso também vai acontecer quando eu colocar a vermelha na base, num PNP, e a preta no coletor ou no emissor. Sempre vai ter que dar aberto, porque ele é um transistor PNP. E no NPN, mesma coisa. Se eu colocar preta na base, vermelha no coletor ou vermelha no emissor, não pode dar nada, tem que dar aberto. Se em algum desses pontos a medição der diferente disso que eu falei para vocês, é porque o transistor tem problema. Lembrando, pessoal, a gente só tem certeza da medição de um transistor se ele estiver fora do circuito. Por quê? Porque no circuito pode ter componentes em paralelo com esse transistor. Pode ter um resistor de baixo valor, pode ter um diodo. Então você vai medir o componente fora da placa. Se você quiser medir na placa para ver se ele não está em curto ou algo assim, você pode medir. Mas para ter certeza mesmo, tira ele da placa e mede ele dessa maneira que eu vou mostrar para vocês agora na sequência. Então, pessoal, aqui eu estou com um transistor BC337. Vou colocar ele aqui na folha para a gente fazer a medição. Coloquei meu multímetro na escala de diodo, já liguei ele. Nessa escala desse multímetro ele também mede continuidade e dá um bip. Vamos lá então. Ponteira vermelha na base, que a gente já olhou lá no datasheet. Ponteira vermelha na base. Ponteira preta no coletor. Olha ali, vencemos a barreira de potencial dele e deu 674. Então, base vermelha e preta no coletor deu continuidade. Base no meio, preta no emissor, deu continuidade. Aquilo que eu falei para vocês de descobrir o que é coletor e emissor é mais ou menos isso aqui. O coletor vai dar um pouco mais que no emissor, mas não é sempre que isso acontece, por isso não é garantido, tá? Então beleza, entre base coletor e base emissor de um transistor NPN, que eu já descobri que esse cara é um NPN, ele está conduzindo. Agora eu vou colocar a preta na base, vermelha no emissor, não pode dar nada. Olha lá no multímetro, nada. Preta na base, vermelha no coletor, também não vai dar nada, porque ele é um NPN. Vamos então colocar entre coletor e emissor, vermelha no coletor, preta no emissor, nada. Vou inverter as duas, preta no coletor, vermelha no emissor, também nada. Então esse é um transistor NPN que está em plenas condições de uso. Vamos fazer agora a medição de um BC327. Vou colocar ele aqui. Deixa eu colocar o nome desse aqui, para depois, se vocês quiserem pesquisar o datasheet. Esse aqui. Esse cara aqui, eu sei que ele é um PNP. Ele também vai ser base, coletor, coletor, base e emissor, igual o de cima. Vou fazer assim, ó, que vai ficar mais fácil. Coletor, base e emissor.
coletor, base, emissor. Essa informação de coletor, base e emissor também está no datasheet. Como ele é um PNP, a base é negativa. Então vamos lá. Da base para o coletor, conduziu, vencemos a barreira de potencial. Base e emissor também. Agora vou inverter. Colocar vermelha na base, ver se ele não está conduzindo também. Nada. Vermelha no emissor, nada. Coletor e emissor primeiro com a preta, nada. Inverto as ponteiras, não pode dar nada também. Também não deu nada. Então, esse nosso transistor é um PNP. Já sabemos nossa simbologia do PNP também. Vamos para o próximo transistor. Esse aqui eu não olhei datasheet. É um BD330. Então eu não sei o que é base, coletor e emissor também. Vamos testar tudo isso juntos. BD330. Vou começar com a ponteira vermelha no pino 1, olhando ele de frente. Pino 1 para o pino 2, não deu nada. Pino 1 para o pino 3. Opa! Tenho condução. Agora, eu já sei que a minha base não é o pino 1, porque para o pino 2 não deu nada. Então, minha base é no pino 3 e é uma base N. Então, eu já sei que a base é o 3. Base. E que ele é um PNP. Certo, então vamos lá. Base para o pino 2, pino 3 para o pino 2, 632 e para o pino 3, 632 também. Olha o que eu falei de descobrir o que é base, coletor e base emissor. Não tem como a gente ter certeza agora. Eu tô para dizer que ele é emissor, coletor e base. Vou botar como emissor, coletor e base. Mas eu tenho que confirmar essa informação no datasheet. Então esse cara aqui eu vou confirmar na sequência depois para vocês. Vamos lá. Base para o coletor, base para o emissor, que deu um pouquinho a mais que o coletor, mas é muito sutil a diferença. Beleza. Vou inverter, colocar vermelha na base para o coletor, não pode dar nada. Base emissor, não pode dar nada. Emissor e coletor, nada. Com a preta no emissor e vermelha no coletor. Vou inverter as ponteiras. Vermelha no emissor, preta no coletor, também nada. Esse também é um transistor que está bom e está funcionando. Aqui eu tenho 3 exemplos de transistor então, pessoal. O BC337, um NPN. O BC327, um PNP. E um BD330, um PNP, que eu descobri onde é a base e eu estou na dúvida ainda do coletor e emissor. Esse aqui vai ser uma informação que eu vou confirmar para vocês e deixar na descrição do vídeo. Pessoal, nesse vídeo é isso. A gente não entrou a fundo na teoria dos transistores, porque a ideia é mais vocês entenderem como fazer a medição e a prática. Se vocês quiserem um vídeo com um pouco mais sobre a teoria dos transistores, vocês deixem nos comentários, que na sequência a gente grava um para vocês. Muito obrigado a todos. Qualquer dúvida, sugestão ou crítica, deixe nos comentários. Nossos dados de contato também estão ali e até a próxima.